Olá, a paz seja com todos. Esse vídeo é dedicado aos meus amigos, irmãos, defensores da fé cristã. Eu quero começar o vídeo fazendo uma leitura bíblica, então convido a todos a pegarem suas bíblias, e que abram elas no livro de Apocalipse, no capítulo 2. Vai dizer assim a partir do verso 2, tá? Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos, e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens contudo a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Amém. Irmãos, vocês aqui todos estão vendo que essa carta foi dirigida à igreja de Éfeso e é muito interessante, porque assim, a princípio você só vê elogios a essa igreja. Olha só, é uma igreja que ela doutrinariamente ela é correta. Você tem uma ideia, ela faz apologética, ela faz defesa da fé. Ela botou à prova os falsos apóstolos, né? Foi contra esses homens maus. Também fala que eles odeiam as obras dos nicolaítas, a quais eu também odeio, diz o Senhor, né? Ou seja, eles faziam defesa da fé, eles faziam apologética mesmo. Agora, que interessante, porque eles defendem a fé, fazem tudo correto, conforme deve se fazer, um cristão. E olha como é que o Senhor fala para eles. No verso 2 diz assim, ó: conheço tanto o teu trabalho quanto a tua perseverança. Mas no verso 5 diz assim, ó: lembra-te, pois, onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Ou seja, essa igreja tinha trabalho, mas não tinha obras. É um pouco diferente as coisas, uma da outra. Porque trabalho você pode fazer um movimento em repetição e você está trabalhando. Mas obras feitas em Deus, conforme a vontade de Deus, é outra coisa, tá? Tudo que você, conforme diz a Escritura, fizer para a glória de Deus, né? Faça para a glória do Senhor. E olha que interessante. Apenas me parece, tá? Me parece que esta igreja, né? Ela estava fazendo isso, mas é muito provável que alguns faziam pelo seu próprio ego, ou para se impor, para pisar nos outros, nessa gente falsa, para talvez até inflar o seu ego com a sua sabedoria sobre os outros, se dizendo mais alinhados. Isso é meio conhecido, né? E como é que sabemos disso? Vamos para João. João capítulo 2, no verso 21, vai dizer assim: quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Ou seja, obras feitas em Deus, não é apenas um trabalho de repetição. Porque nós temos que cuidar do nosso coração. Muitas vezes nós podemos estar fazendo a fé para se aparecer, ou muitas vezes para se engrandecer, que as pessoas nos aplaudam, ganhamos aplausos, ganhamos notoriedade. Paul Washer chega a falar sobre isso. Ele fala que
a carne dele odeia a oração, mas a carne dele não vê problema com a palavra de Deus. Gosta de estudar a palavra de Deus. Por quê? Porque se ele estuda a palavra de Deus e ele expõe, ele pode ganhar elogios, ele ganha notoriedade. As pessoas olham quanta eloquência que fala esse homem. É realmente impressionante. Então o ego dele se infla. Então ele tem que buscar saber mais para cada vez mostrar ser melhor. Porém, a carne dele odeia oração. Porque a oração, você tem que ir para o seu quarto em secreto e orar a seu Deus em secreto. Fecha a janela, fecha as portas. Ninguém vê. Não tem aplausos. Não tem joinha. Não tem joinha. Ou amei. Não tem coraçãozinho. Então, essa igreja, ela é ortodoxa, correta, mas parece que esqueceram o primeiro amor. O propósito por que eles defendiam a fé. O propósito por que defendiam a fé. Estão fazendo para eles mesmos. Muito provavelmente. Ok? Muito provavelmente. Abandonar a Deus, conforme diz no verso 4. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Antes de entrar nesse verso, lembre-se, a igreja de Éfeso é aquela igreja que o apóstolo Paulo escreve para eles, e no capítulo 6, ele mostra que por dias maus para os revestidos da armadura de Deus. Vocês devem lembrar, existia 6 itens nessa armadura de Deus. Tinha o capacete da salvação, né? As sandálias da preparação do evangelho da paz, né? A couraça da justiça, cinturão da verdade, o escudo da fé e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A impressão que dá, vou pegar aqui de volta, é que eles se revestiram dessa armadura para fazer guerrinha, que nem os amiguinhos de muita gente, muito cristão que eu vejo aí, que gosta de se aproximar de alguns católicos que gritam Deus vult, e sai fazendo a sua própria justiça para dizer que está certo a sua linha de pensamento aqui. Se puderem fazer ataque ad hominem, eles fazem também, tá? Se puderem fazer ataque ad hominem, eles fazem também. São pessoas fazendo suas guerras próprias fora do propósito de Deus, tá? Fora do propósito de Deus. Agora, olha só. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. É engraçado algumas coisas. Porque vocês estão vendo aqui a bandeira do Brasil. Ela, vamos dizer assim, talvez vocês não saibam, né? Mas a bandeira do Brasil, onde nós vemos ordem e progresso, o lema original é amor por princípio, ordem por base, progresso por fim. É um lema que quem escreveu isso foi Augusto Comte. Por algum motivo que não sabemos, tiraram o amor da bandeira. Tiraram o amor da bandeira. Eu, Renato, tá? Vou abrir um parênteses para minha opinião pessoal aqui, tá? Eu, Renato, penso o seguinte. Eu acho que tiraram o lema do amor da bandeira, porque na política, tenta imaginar comigo, o raciocínio é o seguinte. Para a história, Jesus apenas era um líder importante. Não era Deus, era um líder importante. Mas vamos lá, vamos com o líder então. Então ele era um líder para o mundo, né? Para o mundo ele era um grande líder. Por que o amor remeteria a ele? Porque qual líder na face da terra deu sua própria vida pelo seu povo? Algum político ia gostar de ter esse lema, o amor na bandeira, sabendo que o maior líder de todos os líderes, na verdade era o próprio Deus, de todos os tempos deu sua vida pelo seu povo? Não, acho que não é um exemplo que queremos. Tira dos livros didáticos. Tira dos livros didáticos também. Não queremos falar da cultura judaico-cristã nos livros didáticos. Não, vamos falar de história da Revolução Francesa, a Revolução Russa, vamos falar dessas coisas. A cultura judaico-cristã é muito retrógrada. Como se estudar a história não é ser retrógrado, né? Voltar o tempo, né? O mundo odeia Deus. O mundo odeia o Senhor Jesus. Porque mesmo que eles fossem rebaixar Deus, e eles rebaixam o Senhor Jesus a um mero líder importante da história,
Eles não negam a historicidade, mas rebaixam a um mero líder importante na história. A verdade ainda dói. Eles não podem usar o exemplo que o Senhor Jesus usou. Os grandes líderes do mundo hoje não dão a sua vida pelo povo. O mundo, hoje, rejeita Jesus. Mas você, cristão, você, defensor da fé, você não pode esquecer, na sua defesa da fé, do autor e consumador da nossa fé. Está bem? A palavra era essa, não quero me estender muito, tá? O vídeo aqui já está terminando. Deus abençoe a todos, fiquem na paz e tchau.